Fala pessoal, nesse vídeo eu quero trazer aqui para vocês qual que é a diferença entre a tensão eficaz, que também é conhecida como tensão RMS, e a tensão média. Existe diferença entre tensão média e tensão RMS, e nesse vídeo eu quero falar sobre essas diferenças e quero falar o que é cada uma delas, né? Não só trazer as diferenças, mas falar o que é, de onde que veio cada uma dessas tensões. Por diversas vezes aqui no canal eu expliquei a tensão RMS falando que era quase como se fosse a tensão média. Era como se fosse uma média. E na verdade não é, né? Essa analogia ela é válida porque acaba facilitando um pouco o entendimento. E eu gosto de trazer analogias aqui, comparações, porque geralmente fica um pouco mais fácil de entender. O objetivo aqui é ser o mais didático possível. Mas no vídeo de hoje eu quero aprofundar um pouco mais esse conhecimento e explicar quais são as diferenças, então falar o porquê que não é a mesma coisa e explicar de fato de onde que veio a tensão RMS, que também é conhecida como tensão eficaz. Bom, eu vou começar explicando a tensão média porque vai ficar um pouco mais fácil de entender. Isso aqui, esses conceitos aqui, eles são utilizados em tensão alternada, né? Por isso eu já fiz uma senoide de tensão aqui. A tensão RMS, a tensão eficaz, é ela que é utilizada para realizar cálculos elétricos para dimensionamento de equipamentos. Então o eletricista usa tensão RMS, o projetista, o engenheiro, o técnico, todo mundo usa tensão RMS. A tensão média ela acaba ficando meio de lado, mas é importante que se entenda a diferença entre elas e da onde que veio cada uma delas. Bom, se eu tenho, vamos supor que eu tenho uma senoide aqui, então, o que é essa diferença de polaridade aqui? Bom, basicamente a tensão ela é a força que vai empurrar os elétrons e quando eu tenho essa inversão de polaridade, essa força ela vai ser aplicada num sentido diferente. Então, simplificando aqui, é como se a tensão empurrasse os elétrons e depois ela puxasse os elétrons quando está no sentido oposto, né? Mas a força que vai ser exercida, tanto para empurrar quanto para puxar, tanto num sentido quanto no outro sentido, é a mesma força. Então, se eu quisesse, não, eu vou fazer isso inclusive, esse semiciclo aqui que ele está indicando que a tensão ela vai fazer uma força no sentido oposto desse outro semiciclo, eu vou espelhar ele para cima aqui, vamos supor que ele fosse dessa maneira aqui, eu estou só espelhando ele para cima, é a mesma amplitude, a mesma largura aqui, né? E eu vou riscar isso aqui porque nós não vamos analisar, vamos pensar que a força está sendo feita no mesmo sentido, isso vai facilitar um pouco o entendimento. E, bom, nós temos aqui em cima uma tensão de pico. Essa tensão ela fica aqui, ela chega até esse ponto aqui e depois ela cai a zero. Ela iria se inverter, mas aqui eu estou desenhando para cima de novo, isso aqui para nossa análise não vai mudar, só para facilitar. Bom, essa tensão então ela chega até um pico. Se fosse uma tensão contínua, nós teríamos uma linha horizontal. Como é uma tensão alternada, ela vai ficar variando aqui. Inclusive, nesse caso, é uma tensão contínua pulsante, né? Porque ela está só no semiciclo positivo, não está passando pelo negativo, então não está alternada nesse caso. Mas, enfim, nós temos... Se for para calcular a área aqui desse momento, vamos supor que nós temos uma análise sendo feita aqui, que vai desse ponto, que é quando começou esse ciclo, até esse ponto aqui, que é quando ele acabou. Se fosse uma tensão contínua, nós teríamos toda a área desse gráfico aqui sendo preenchida, porque a tensão ela estaria aqui em cima durante todo esse tempo. Então, para calcular, eu tenho a amplitude da tensão no eixo vertical e o tempo aqui no eixo horizontal. Só que, como é uma tensão que era senoidal, né? Então agora não está mais, mas era senoidal, ela não preenche todo esse espaço aqui, ela preenche só esse espaço. Então, calculando a área desse gráfico aqui, seja por cálculo integral, ou seja de alguma outra maneira, calculando esse espaço que tem dentro desse sinal aqui de tensão, calculando essa área, eu vou ter que a média desse sinal ela passa mais ou menos por aqui, por exemplo. E o porquê disso? Porque nós temos nesse momento uma tensão abaixo da média, depois acima da média, depois abaixo. Enfim, calculando isso, eu vou ter um sinal médio e esse sinal médio é a minha tensão média. Então a tensão média é basicamente o cálculo aqui desse gráfico e é o ponto onde a tensão, pelo fato de ficar abaixo, depois acima, se eu calcular a média eu vou ter a tensão média. Aqui em cima eu tenho a tensão de pico. A tensão de pico é basicamente o valor aqui da tensão calculando do zero até o ponto máximo da tensão. Até o ponto máximo da tensão. Num sinal contínuo, como essa linha seria plana, a tensão de pico e a tensão média seria o mesmo valor, né? Até por isso que não se utiliza esses conceitos aqui, eles são utilizados em tensão alternada. Deixa eu apagar esse sinal de negativo aqui para ficar um pouco mais limpo.
Bom, agora vamos falar da tensão RMS. A tensão média, então, você já entendeu que é o sinal médio aqui, é o valor médio dessa tensão, já que ele fica oscilando. A tensão RMS, que também é conhecida como tensão eficaz, eu vou explicar o conceito aqui primeiro. Eu vou usar valores aqui para facilitar também. Se nós temos uma tensão contínua de 50 volts, ela vai conseguir produzir uma determinada quantidade de calor em uma determinada resistência qualquer. A ideia da tensão eficaz é chegar num valor em que eu consiga produzir exatamente a mesma quantidade de calor se eu aplicar essa tensão naquela mesma resistência. Então, 50 volts RMS e 50 volts contínuo, esse mesmo sinal de tensão ele precisa produzir a mesma quantidade de calor se for utilizada a mesma resistência. Então, a ideia é trazer um valor de tensão alternado que ele seja exatamente equivalente a um valor de tensão contínua, e por isso que todo o dimensionamento ele acaba sendo compatível aí, tanto com tensão contínua quanto com tensão alternada, né? E, bom, qual que é esse valor de tensão RMS? É um valor um pouco acima da tensão média. Depois eu vou mostrar como calcular, vocês vão ver que ela fica um pouco acima da tensão média. E por isso que a tensão média ela não é a mesma coisa que a tensão RMS. Então eu vou colocar aqui desse outro lado a legenda aqui, né? Então tensão RMS é um pouco acima da tensão média. Qual que é a tensão média? A tensão média é basicamente a tensão de pico a pico. Aqui eu tenho a tensão de pico, que é onde chegou essa senoide. Só que se eu analisar aqui embaixo, onde é o pico negativo, eu vou ter daqui de cima até aqui embaixo, eu tenho a tensão de pico a pico, que é VPP. E é o dobro da VP, né? A VP é a tensão de pico, é daqui de cima até o meio, do meio até o outro lado vai ser o dobro, né? Já que essa senoide aqui tem a mesma distância do centro até o pico positivo e do centro até o pico negativo. Então o VPP, que é a tensão de pico a pico, é 2 vezes a tensão de pico. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Então eu tenho a tensão de pico a pico. Vamos supor que a tensão de pico é 311. Se a tensão de pico é 311, a tensão de pico a pico é 622. Esse valor aqui eu divido por π. π é 3.14, né? Mas eu tenho π aqui também, aqui, ó. 3.1415 para usar mais casas decimais. Então, basicamente a tensão de pico a pico dividido pelo π é 197, 198 praticamente, né? 198 é a tensão média. Tensão média é 198. Agora eu vou calcular a tensão RMS. Qual que é? É a tensão de pico, não é mais tensão de pico a pico, é a tensão de pico dividido pela raiz de 2. Então, qual que é a tensão de pico? É 311, que eu já falei, né? Então, 311 dividido pela raiz de 2, nós já vimos que é 1.41. Isso aqui dá 220. Então, a tensão RMS é 220. Quando você tiver uma tensão RMS 220, que é muito comum aí pelo Brasil, né? Normalmente ou nós temos 127 ou 220. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a tensão fase neutra, tensão fase terra é 220. Se a tensão RMS for 220, a tensão de pico, aqui onde chega no pico, é 311, tensão de pico a pico 622 e a tensão média 198. Por que se utiliza a tensão RMS? Porque é a tensão que vai equivaler à tensão contínua. Então, se eu tiver 220 volts alternado RMS, que é a tensão eficaz, vai produzir a mesma quantidade de calor numa resistência que eu estiver utilizando o mesmo valor de tensão, 220, só que contínuo. Se eu aplicar a tensão contínua de 220, eu vou ter o mesmo resultado que uma tensão alternada de 220 eficaz. Por isso que se utiliza a tensão eficaz no dimensionamento dos equipamentos, porque é a tensão que vai efetivamente, até por isso se chama eficaz, é a tensão que efetivamente vai ser aplicada. Se você conseguiu entender esses conceitos, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o like, porque é isso que me permite continuar trazendo conteúdo aqui para o canal. Tá chegando uma série de novidades aqui para o canal, nos próximos dias vocês vão ficar sabendo, então não deixa de se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar por dentro aí de todas as novidades.